Apoie a Brasil Paralelo. Investindo apenas R$10 mensais, você se torna um membro patriota e ganha 15 dias de acesso ao nosso melhor plano como cortesia. Clique no link da descrição e saiba mais. Eu vi numa rede social sua, e já trazendo o tema do seu projeto Árvore do Futuro, numa das redes sociais, acho que até da Árvore do Futuro, eu vi uma frase lá de uma ex-alarmista, achei até interessante essa expressão, ex-alarmista Zion Lights. A frase dela diz que ser antinuclear hoje é a versão ambientalista do antivacina. Queria que você comentasse essa frase e a importância que eu sei que você dá à energia nuclear. É engraçado, hoje essa história de ser negacionista, né? Muita gente fala disso, toda hora aí fala de negacionista de vacina e tal, mas é incrível como os ambientalistas são negacionistas em diversas áreas. Por exemplo, em relação a transgênicos. Os transgênicos, eles evitaram a emissão de carbono, que você usa menos fertilizante com transgênicos, porque eles são mais resistentes. E você usa menos espaço de plantio para produzir mais. Ou seja, gente da esquerda mesmo já admitiu, olha, a ciência é a favor, não tem risco ambiental, tem muito menos riscos ambientais que uma agricultura tradicional. E mesmo assim, tem ambientalistas que se negam a ouvir. Né? A gente teve aí, semanas atrás, a aprovação do PL que agiliza a aprovação de defensivos. Veja, hoje em dia, as empresas elas atendem a desejos do mercado. O que o mercado quer hoje em dia? No passado, a demanda era por produtos eficientes, muito baratos, com a menor preocupação ambiental ou para a saúde humana. Hoje é o contrário. Hoje a gente tem aí, a Anvisa só aprova o que for melhor do que um produto já existente, menos prejudicial à saúde. Então, os produtos novos, os defensivos agrícolas novos que estão no mercado, eles tendem a ser, claro que não são todos, a gente tem que analisar, mas eles tendem a ser menos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E, no entanto, os ambientalistas se recusam a olhar isso, negam toda essa informação e ficam achando que uma maior diversidade de produtos significaria um maior uso, o que é uma bobagem, né? O que não faz o menor sentido. A energia nuclear é a mesma coisa. Tem um livro até que eu prefaciei a edição brasileira, o Apocalipse Never, Apocalipse Nunca, né, do Schellenberger. E ele fala, olha, teve dezenas de protestos contra a energia nuclear nos Estados Unidos. Usinas que já estavam prontas para produzir energia, estavam quase prontas, acabaram virando usinas de energia térmica, a carvão, que emitem muito mais carbono. E muita gente fala, mas pô, Chernobyl, né? Tem Chernobyl, não vai virar Chernobyl. É um mito parecido com avião e carro. Muita gente tem mais medo de avião, apesar da gente ver nas estatísticas que viajar de carro é muito mais perigoso. E a mesma coisa se aplica à energia nuclear. Estatisticamente, ela é muito mais segura, é uma das mais seguras que existem, emite zero carbono, é a grande solução para a mudança climática. Só que os ambientalistas têm um dogma, me parece ser uma coisa meio de seita, meio religiosa, de que para a gente evitar o apocalipse, esse suposto apocalipse climático e tal, eu acredito que existe sim uma mudança climática, mas não acredito que vai ser um apocalipse que está ameaçando, está levando o ser humano para a extinção ou nada disso, ou alguma coisa assim. Mas esse dogma ambientalista ele faz a gente acreditar que para a gente evitar esse apocalipse a gente tem que se sacrificar, a gente tem que sofrer. E isso faz ele fechar os olhos para soluções fáceis, soluções simples. Né? Você tem aí, semanas atrás, a França ela anunciou que vai criar mais 12, se não me engano, 12 usinas de energia nuclear. Na Inglaterra, a Rolls-Royce está fazendo pequenas centrais nucleares feitas já de fábrica para instalar em vários lugares. A China, a Europa estão fazendo fusão nuclear. Fusão nuclear é uma coisa assim, que a gente não consegue nem imaginar, que é uma pequena usina nuclear fornecendo energia para uma cidade como São Paulo. A gente não vai mais precisar queimar diesel, queimar gás, queimar cana para produzir energia. A gente não vai mais precisar represar rios, né, tendo que mover populações. A gente pode simplesmente usar a tecnologia a nosso favor. Mas qual é o ponto aí de contradição? É o risco que existe?
Pois é, acho que existe um risco e talvez também um suposto risco, né? Essa ideia de que o lixo nuclear, de fato é muito perigoso, mas é uma coisa que facilmente a gente consegue lidar. Né? Você pega Angra, por exemplo, as usinas de Angra, o lixo atômico forte mesmo, perigoso mesmo, ele cabe num tonel, num barril, sabe? Isso em décadas de produção. Né? A densidade energética, né, é muito maior. Você pega um pedaço de urânio menor que essa xícara, ele consegue produzir a mesma energia que caminhões e caminhões de qualquer outro material, né, de carvão, de gás, né, e vários outros. Então, no Brasil a gente tem um problema maior que é um monopólio estatal de energia nuclear. O Brasil tem, se não me engano, a 6ª maior reserva de urânio do mundo e a gente não está entre os 10, entre os 15 maiores produtores de urânio, porque isso é um monopólio público. As 2 palavras que explicam a ineficiência de qualquer setor, né? Monopólio público. Então, e é engraçado que no Brasil você tem aí uma aliança dos militares, lá do general Heleno e tal, com aquela visão ainda dos anos 70, de que isso é um setor estratégico e tal, e a aliança deles com ambientalistas mais dogmáticos. Né? Enquanto nos Estados Unidos você tem o Bill Gates, por exemplo, está fazendo aí grandes projetos sobre isso. Mas eu vou falando, tá? Se você não me cortar, eu vou falando. Mas tem uma coisa curiosa, Bruno, sobre isso, que é o seguinte. A inovação em energia nuclear ela é muito difícil. Por quê? Porque inovação é tentativa e erro. Né? As pessoas vão tentando. Enquanto o nosso público está nos assistindo, enquanto a gente está aqui conversando, tem milhões de pessoas no mundo tentando ganhar dinheiro resolvendo o problema dos outros, tentando inventar alguma coisa, resolver um problema, inventar um remédio, construir uma coisa diferente, fazer um brinquedo. Né? As pessoas estão tentando de todas as formas. 90% disso, ou talvez até mais, dá errado, são ideias ruins. E o processo de inovação é tentativa e erro. A gente vai selecionando as melhores ideias, essas ideias vão se combinando a outras ideias, e assim a gente tem esse mundo espetacular que a gente tem hoje, né? Com coisas que eram reservadas a milionários, a reis, há décadas ou séculos atrás.